Meu nome é Adilson Borges. Tenho uma alteração neurológica que afeta minhas sinapses e se parece com uma epilepsia. Por ser apenas cerebral, não tenho convulsões, mas sofro alguns incômodos, entre eles fortes dores de cabeça. Às vezes falo muito rápido, na tentativa de não perder a linha de raciocínio. Perdoe-me, mas em vez de lamentar, prefiro não ver isso como um obstáculo e fazer o que eu gosto. Então, começa agora. Diz-me. Ela é artista gráfica e formada em letras. No mercado das histórias em quadrinhos, começou como colorista, mas há muitos anos atua como desenhista e ilustradora. Já trabalhou com títulos e personagens importantes das editoras Marvel, Dynamite, IDW, Dark Horse, Activision e Devir, entre outras. Débora, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite dessa entrevista, viu? Eu que agradeço. Débora Caritá, é seu nome mesmo ou é um nome artístico? Olha que coisa engraçada. O pessoal acha que é o nome artístico, mas é da certidão de nascimento mesmo. É sobre o nome do meu pai, Caritá significa caridade. E teve até um professor na faculdade que tirava sarro, né? Na chamada, Débora Caritá, né? Estrelando Débora Caritá, sei lá, acho que é um nome propício para artista, né? Na verdade. Mas eu vou falar uma coisa sobre o nome, sobre esse nome. No mercado americano, que é um nicho que eu trabalho bastante, o nome nacional, o nome latino, o nome que não tem essa sonoridade americana, ele não é muito bem recebido. Ainda continua assim hoje? Continua. Algumas décadas atrás, principalmente quando entrou essa primeira geração de desenhistas que saiu do Brasil, foi tentar sorte nos Estados Unidos para desenhar, eles tinham o nome brasileiro, obviamente, e um nome americano que combinasse com o nome brasileiro, né? Por exemplo, Lucas virava Luke, coisa desse tipo. Eu lembro dessa época. Ou Luciano, né? No caso, o Luciano Queiroz virou Luque Rose e outros artistas que pegavam o nome e faziam uma paródia do próprio nome para ganhar um nome americano. Então, uma coisa que eu me arrependo é não ter criado de fato um nome que soasse aos americanos como um nome artístico propriamente dito para esse mercado, né? Mas como eu estou já há bastante tempo, entrei como Débora Caritá, então eu acabei ficando assim e hoje já me conhece assim. Eu lembro dessa época que você falou, assim, que teve uma experiência não bem sucedida com os argentinos, por isso que, não sei se você sabia disso, que eles que chegaram primeiro com os brasileiros no mercado, né? E daí eu lembro na época, nos anos 80, começo dos anos 90, e daí o nome latino ficou, daí o pessoal começou a mudar o nome por causa disso, sabe? Daí veio essa fase, né, dos nomes do Luke Ross, Roger Cruz e todo o pessoal da primeira geração lá, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa que até hoje... mas eu acho que está mudando um pouquinho, tá? Porque tem artistas da Europa entrando para trabalhar lá, com o nome italiano, né? Que o meu sobrenome é italiano, mas não é tão conhecido assim como italiano, mas assim, se as pessoas reconhecem como sendo um artista europeu e italiano, essa pessoa tem mais visibilidade, é mais bem visto nesse mercado. Então o nome pode parecer uma coisa boba, mas é interessante falar dele, porque tem um peso na carreira assim. Legal, como eu falei, eu sou dos antigos, eu parei de ler já faz um tempo, então não sei como é que tá hoje. É bom você me informar como é que tá de novo, né? Como é que você descobriu sua paixão pelo desenho, né? Quando você decidiu que ia fazer isso profissionalmente também? Vou te contar como é que foi isso profissionalmente, né? Tudo começou com um e-mail, mas vou te falar a história desse e-mail. Eu não mostrava os meus trabalhos para ninguém. Não é hoje que eu tenho, por exemplo, uma rede social, um Instagram, que eu posto um desenho por dia, 2 por dia, ou do que eu estou fazendo ali, ou do que eu já tenho pronto. Eu não mostrava meus trabalhos para ninguém, até não só porque não tinha essas plataformas, mas é vergonha, né? Achar que não está bom ainda. Até que um dia, um colega de curso pegou trabalhos que eu tinha enviado para ele no e-mail e encaminhou para uma pessoa que na época era um agente, né, agenciava artistas para o mercado americano, um agente de São Paulo, e ele enviou esses trabalhos sem eu saber, coisas que eu tinha mandado para um amigo, né? E ele mandou para ele e quando eu fiquei sabendo, eu já soube pelo e-mail, né? Esse agente escreveu para mim ali na minha caixa de entrada, estava o nome dele falando que ele queria começar a fazer teste e trabalhar comigo. Então foi uma coisa assim que começou de uma maneira que eu sou grata, até porque se não fosse assim, talvez eu nem tivesse começado, alguém me dado um empurrão. Que bacana.
Como é que é o seu processo de trabalho? Como é que são os prazos para você hoje em dia? Inclusive você abriu um espaço na sua agenda para estar aqui, né? Como é que é isso? Falar para você, eu tenho que ser muito organizada. O pessoal que trabalha em casa conhece como é que é essa rotina muito antes de ser moda trabalhar em casa, né? Fazer os horários, ter disciplina e ao mesmo tempo uma coisa que a gente chama de saber liberar o trabalho, quer dizer, saber a hora que você terminou. Tem gente que é muito apegado, né? Ali acaba se estendendo além do que precisa, sem necessidade. Para a nossa área é fundamental uma coisa chamada prazo, né? É o deadline, o famoso deadline. Então, acho quem sonha em desenhar, né, e essa atividade, você pode apostar que vai ser feita em casa, em 99% das vezes essa pessoa tem que ter uma autodisciplina muito boa. Se ela precisar de alguém do lado ali falando vai, desenha, faz, ela não vai ter muito sucesso, gente muito agitado, né? Também não tem o perfil. Tem muita gente que eu conheço que tem um talento muito legal, mas não tem o perfil profissional que um desenhista precisa, de disciplina, de aquietar a mente para fazer as coisas, tirar a atenção de televisão, game, música, qualquer coisa. Não, música tudo bem, né? Um pouquinho, né? Ajuda. Agora, esses excessos, tem gente que tem uma família também que perturba, né? Ali não oferece um ambiente tranquilo. Essas pessoas, elas vão ter um perfil muito longe do necessário para se ter uma rotina de anos nessa profissão. Então, entendi. Disciplina é a palavra. Tá. Qual foi o trabalho que mais te deu prazer em realizar, né? E esse também foi o de maior projeção ou não? São coisas distintas, que deu mais projeção, que deu mais prazer? São coisas distintas, eu acho. Sempre o trabalho que dá mais prazer em realizar, pelo menos para mim, é um trabalho que a gente vence um desafio pessoal. A gente sabe que deu um salto na técnica, fez uma autossuperação em algum momento ali do desenho, ou em agradar o roteirista ou o editor, que muitas vezes é uma coisa só sua que ninguém vai ficar sabendo. Tem desenhistas que trabalham, como eu já trabalhei em títulos mais badalados, digamos assim, Spider-Man, ou assim, alguns anos atrás foi o Call of Duty, né, que foi os quadrinhos baseados no jogo, Black Ops 4. Sim. Então isso me deu assim uma projeção. Mas não foi um momento eu estava fazendo um trabalho ali que já era recorrente, digamos, fazendo mais do mesmo para mim, né? Então, nem sempre o trabalho que o artista fica conhecido é o trabalho que mais realiza ele. Posso dar um exemplo? Recentemente, até de outra área para vocês entenderem bem, recentemente morreu o Vangelis, né, que foi aquele compositor daqueles trilha sonora, né, daqueles filmes que a gente adora, exatamente. Sim. E eu vi uma entrevista dele falando que ele achava que ele teria mais liberdade de criar e ser ele mesmo e se realizar depois que ele ficasse famoso na indústria, mas aconteceu o contrário, porque ele vira um produto. E quando você é um produto da indústria, você se empacota naquilo, você se fecha naquela técnica que você tem que fazer aquilo, todas as páginas têm que ser igual, da 1 a 22, no caso da história de heróis. E quando ele disse isso, que você passa a ser um produto e tem menos liberdade, se realiza menos, apesar da projeção, eu me identifiquei completamente. Então, esse cara era um artista na essência, como, sei lá, eu quero ser, muita gente quer. Então, separar esses dois lados é até bom para a produção, e é bom para a gente ficar bem com a gente mesmo. Isso acaba acontecendo, de ser diferente as duas coisas. Muito legal você está falando, até estendendo um pouco aí, né, em cima dessa sua resposta. O que mais te traz felicidade trabalhando nisso e o que te irrita mais trabalhar nessa área? Poxa, o que me irrita mais? Agora você me pegou, porque é tanta coisa que irrita a gente. É mesmo? Eu acho assim que tem atualmente, vou pegar uma irritação bem atual minha. Tem muita gente que está acabando com o trabalho dos colegas até sem saber como. Tem muita gente que começou a fazer artes, desenhos, caricaturas para esses podcasts, para esses influencers, começou a fazer trabalhos que não dão visibilidade para o artista, eles não são remunerados, eles nem têm a visibilidade que eles querem.
Isso está sendo uma discussão assim do meio, né, do grupo, né, dos profissionais ali da gente, que a gente está pensando o seguinte: o quanto que esses pseudo-profissionais têm atrapalhado esses artistas de Instagram, que a gente chama, eles têm atrapalhado quem está aí, sei lá, há 20 anos fazendo um trabalho sólido, quem está há bastante tempo no mercado, tem uma consistência visual, apresenta quadrinhos, ilustração, arte visual de um jeito que as pessoas têm que conhecer como sendo um produto profissional. Tá? Quem cai de paraquedas nisso e quer a fama antes de ter um repertório, antes de conseguir ter uma técnica desenvolvida, ser uma pessoa reconhecidamente relevante, né? Essa pessoa não está contribuindo com o mercado, ela está atravessando o caminho. Então, isso tem me irritado bastante. Talvez seja um fenômeno que está acontecendo em várias áreas, talvez esse imediatismo de tudo, da rede social, né? Tudo... Essa é a palavra. O imediatismo da rede social, tá? É essa palavra que eu estava buscando. O imediatismo está atrapalhando. Quem está fazendo um caminho, e existe um porquê de você estudar um desenho, estudar narrativa, estudar as técnicas, trabalhar com roteiristas que oferecem no máximo do possível boas histórias. Isso é o fundamental, Então, se não tiver isso, se você não tiver esse background, você vai passar a imagem para o público que aquilo é um fast food, é uma coisa de consumo imediato. Então, como eu falei, aí você vai muito mais na direção do produto, né? Um produto que muitas vezes não tem preço, não tem valor, que a gente sabe a diferença entre preço e valor, né? Em detrimento de um material rico, um material que as pessoas deveriam conhecer mais. Eu sou totalmente contra esses artistas fast food que têm estragado a trajetória, né, de quem já está aí há bastante tempo. Isso acontece não só na música, né? Tem acontecido nos quadrinhos também, no desenho. Seria o exemplo da música, mesmo que é o mercado que eu trabalho há mais tempo, né? A música, você vê, às vezes o pessoal lança coisa, tem que lançar cada mês uma música, cada 2 meses, período muito curto. Então, com isso não vai formar ídolos, né? Porque passa muito rápido, a pessoa não cria uma carreira consistente. Vocês estão batalhando há anos para poder construir uma carreira, chega um cara dessa forma, né? Tem uma frase que me marcou muito de um agente americano, um caça-talentos, administra a carreira de vários artistas. Ele falou o seguinte: é muito bacana esses trabalhos que eu vejo dos jovens, né, no Facebook, nas redes sociais, esses esquetes rápidos que eles fazem, mas sinceramente eles não esperam conseguir trabalho com isso, né? Quer dizer, ele falou isso com ponto de interrogação, porque a gente conhece a realidade do mercado, desse mercado de trabalho, que aponta para você fazer as coisas com consistência e com sabedoria, para você não ficar fazendo as coisas, primeiro, as coisas de graça, né? Segundo, as coisas que façam um pouco dos que têm um nível mais elevado. E o que vai ficar conhecido são esses trabalhos piores, né? Quantas vezes em várias áreas o trabalho que está pior leva mais fama do que um trampo que está ali sensacional e tal. Então isso é que tira o chão. Isso tira o chão. Não é só meu, não. Muita gente aí tá trabalhando. Vai naquele negócio do mercado e arte, né? Aqueles conflitos que tem, né? Da indústria, né? O que é indústria. Tem que ter um mercado, né? Para poder pagar os artistas que trabalham, né? Mas esse conflito acho que está mais presente hoje em dia. Quadrinhos, sei lá, na década de 30 era um produto da cultura, né? Depois virou da contracultura, depois que veio o Comics Code, né? Proibindo várias coisas na indústria de quadrinhos, muita coisa passou a ser infantil, até por uma obrigação. Isso é a história lá dos quadrinhos nos Estados Unidos, mas que acabou chegando no Brasil. Então, a gente começou assim, teve esse problema no início, e disso virar uma espécie de produto ao longo do tempo. Quer dizer, começou como arte, começou como uma
uma cultura no sentido de contracultura, questionamentos e questionamento de realidade, né? Na verdade, dizem que a arte verdadeira não tem o papel de agradar, e sim de incomodar, né? Era uma arte que incomodava. Eu mesma comecei a ter contato com quadrinhos, sabe como? Com a revista Mad. Ah, sim. Que os meus irmãos mais velhos compravam. Eu sou né? dos seus irmãos mais Aqui no velhos, Brasil, comprava então, também. Foi publicado, se não me engano, até o início da década de 90. Era muito legal, realmente. E era uma coisa que eu fiquei conhecendo muito antes dessa produtização dos quadrinhos de super-heróis e essa coisa que a gente tem hoje de, por exemplo, uma camiseta que, né, a gente encontra em qualquer loja de shopping e tudo mais. Então a gente já estava com esse problema, tipo há 5, 10 anos atrás. Agora veio o pessoal aí das redes sociais querendo deixar isso, além de virar um produto não monetizado. Você faz aquela arte ali, a arte do dia, tem muita gente que está fazendo isso, viu? Isso tá preocupando bastante. Você falando do digital agora, assim, o que você prefere ainda? O tradicional ou o digital? Porque o digital agiliza o processo para você. O que você prefere no trabalho hoje em dia? Olha, o principal, o mais legal do digital é o seguinte, é uma coisa chamada Ctrl+Z. Que no papel a gente não tinha, sofria muito mais. E outra, o papel hoje em dia ele está entrando numa crise, ele está ficando, o papel usado pelos desenhistas, ele está até começando a entrar em falta no mercado. Os preços subiram bastante, até recentemente eu vi as editoras falando aqui no Brasil, lá fora também está assim, até porque muito material vem da China, né? E aqui no Brasil tem, acho que só uma empresa, né, indústria que tem o monopólio dessa fabricação, e ela começa a fabricar, por exemplo, a embalagem para embalar coisa para o Mercado Livre entregar, por exemplo, e deixa de fabricar o papel que os artistas usam, né? Então está tendo até o papel tá ficando caro, tanto para comprar quanto para fazer, né? Usar como desenhista, como pintor e tudo mais. Então tudo, né, além das mídias digitais e tudo mais, tudo está empurrando os artistas para irem para o digital, um caminho que eu vejo que é sem volta, né? Então, por mais que a gente tenha um saudosismo do papel e tudo mais, aquelas boas lembranças, hoje em dia o digital, até para os artistas das gerações mais antigas, está sendo até uma imposição. Então, vai deixar saudade o papel, mas eu acredito que é um caminho sem volta o digital. Entendi. No que você está trabalhando atualmente? Pode falar? Posso. Atualmente, eu não sei se você conhece um artista brasileiro chamado Mike Deodato. Sim, poxa. Conhecidíssimo. Sim. Eu estou trabalhando no personagem do coração dele. Por que é do coração? Porque era o personagem que o pai dele havia criado, né? Então, é um personagem que é do coração dele e já é um personagem meio que conhecido no Brasil, mas que ficou, digamos assim, escondido por várias décadas. Vários artistas tentaram trabalhar nesse projeto, roteiristas, mas muita coisa aconteceu e nunca deu muito certo, que é o Flama. Ah, que legal! Então, vão ser cinco números para fechar um arco de 5, porque o mais interessante nesse projeto é não lançar um material que é uma espécie de enganação, porque tem muito projeto que morre no número 1, né? Que a gente brinca, fica no número 1 e não tem continuidade. Esse só teve uma condição. Quando me procuraram para fazer, claro, eu fiz um teste e tudo mais, quando me procuraram para fazer o Flama, só teve uma condição: olha, Débora, você vai ter que fazer os 5 de uma vez, porque a gente vai ter que provar que esse personagem, como ele está há muito tempo escondido e tal, não está sendo, digamos, publicado e tudo mais, como está muito tempo escondido, a gente vai ter que provar que ele funciona. Não pode ser um tiro só. Legal. Então vamos já fazer assim, que agora eu vou começar o último número agora, né, que é o 5º número. E a história tá sensacional. Você poderia citar os trabalhos que teve mais projeção, assim, o pessoal possa reconhecer nas livrarias, em alguns lugares assim? Olha, um trabalho que o pessoal lembra até hoje, que inclusive já foi em eventos de quadrinhos aqui no Brasil. O pessoal levou até para assinar
eu pensei assim, nossa, caramba, essa pessoa tá trazendo isso, né? Faz tempo que eu fiz Superpowers, um projeto que eu trabalhei junto com o Alex Ross. Que legal. Que eu fui colorista de um projeto que ele escreveu. Então, Superpowers, inclusive, foi o projeto que eu, digamos, encerrei minha carreira como colorista, porque quando eu cheguei no Superpowers e concluí esse projeto, eu pensei, nossa, eu acho que eu cheguei no meu ápice, né? Eu trabalhei com o Alex Ross, no colorista dele, então agora para onde eu vou? E pensei, agora eu quero um novo desafio, que é desenhar. Esse é o de cor, que eu posso citar como um projeto que o pessoal lembra de mim até hoje, né? Um quadrinho que o pessoal lembra de mim até hoje. No desenho, eu acho que por enquanto, acho que é Call of Duty, né? A quadrinização do jogo, que até acho que está no site oficial até hoje lá, se o pessoal quiser dar uma olhada. Ah, que legal. Então, foi uma série, inclusive foi um desafio para mim. E esse é um caso que a projeção do trabalho combina com a realização pessoal, porque foi um prazo super corrido, como era o primeiro número, era o que tinha que ser feito mais rápido, porque outros artistas fizeram os outros números. E nenhum dos outros artistas topava fazer o primeiro. E eu peguei. Eu pensei, não, é a minha chance. Sim. Né? Então, esse é um projeto que o pessoal reconhece e ao mesmo tempo eu tenho essa satisfação pessoal com ele, enquanto não saem coisas novas, né? Como o Flama, né? Que eu mencionei, mas ainda eu acredito que vai mais uns 6 meses para a gente conseguir lançar o Flama. Falar nisso, né? Em desafios, né? Quais são seus desafios, sonhos, planos, projetos? O que você planeja para o seu futuro? O que você gostaria de fazer ainda? O que você tem se empenhado para fazer? Agora você chegou numa parte muito legal, porque você deve imaginar que como mulher, garota nessa área que durante muito tempo foi dominada pelos caras, meu sonho é fazer um trabalho e estar ali numa circunstância dentro do mercado que me projete de uma maneira que eu não seja só uma mão de obra. Porque muitas meninas entraram no mercado de quadrinhos, mas como auxiliares, estando na sombra de algum criador, ali com funções menores e não estando de fato num papel de mais destaque. Eu posso citar um caso atual para as meninas terem um pouquinho mais de esperança, se vocês pegarem o novo Homem-Aranha, que é o Miles Morales. Sim. Ele foi criado em conjunto com uma desenhista, que é uma mulher, que é a Sara Pichelli. Não sabia, que bacana. Que ela ajudou a criar o visual desse personagem, juntamente com um outro roteirista americano, tarimbadíssimo, que criou vários trabalhos sensacionais. E o mais bacana é que ela ali, né, com muito talento e com muito jeito e com sorte, ela conseguiu criar um personagem que hoje está fazendo sucesso no mundo inteiro. Eu acho que até mais do que Batman ou outros aí que o pessoal acompanha há muito mais tempo. Sim. E é uma inspiração, né? Então, o meu sonho, a minha aspiração atual é que eu possa chegar a um trabalho de destaque que não seja apoiada nesse protagonismo masculino. Perfeito. É isso que eu sonho para mim atualmente. Que legal. E como é que você vê essas adaptações, né, dos quadrinhos para o cinema? Você gosta? Você acha que é legal? Não é? Gosta de alguns ou não gosta de outros? Como é que tá? Muito, muito polêmico isso aí, né? A gente costuma chamar de fanservice, né? O filme que costuma querer agradar demais, né? O fã querer fazer exatamente, mas ao mesmo tempo eu entendo demais o lado de quem está filmando. Eu vou te dar um exemplo. Quando fizeram lá o primeiro filme dos X-Men, o pessoal reclamou demais que a caracterização do Wolverine não batia com os quadrinhos. O Wolverine dos quadrinhos é baixinho, não sei o quê, mas poxa, na hora de filmar eles viram que, sei lá, tem coisas que não ficam bem na câmera. Mas tinham roupas super coloridas, mas é porque na década de 70, 80, que os X-Men começaram a ficar mais em voga, pessoal, era o que o pessoal usava na rua, roupas coloridas. E aí veio o filme, numa época que o pessoal tá muito mais sóbrio, né, digamos, usando preto e tudo mais, e o filme espelhou isso. Então, os filmes,
são assim, experiências de transformação dos quadrinhos que eu acho que o fã tem que ter um entendimento sobre o que é transportar um quadrinho para um filme. Nunca vai ser a mesma coisa. Aliás, uma queixa que eu tenho, são muitos autores de quadrinho, principalmente alguns até conhecidos no Brasil, né, que estão conhecidos, eles dizerem que quadrinho é um filme parado. Não é. Quadrinho é uma experiência de leitura. Sim. Tanto é que a gente está aqui em cima num espaço que é uma livraria, uma parte especializada em quadrinhos, e quadrinhos é leitura. No Brasil, as pessoas leem muito pouco. As pessoas leem pouco quadrinho porque elas leem muito pouco no geral. Quadrinhos é só mais uma coisa que elas não leem. Então, assim, quem tem a experiência de ler literatura, romances, quadrinhos, tem que ter a clara ideia de que vai chegar no filme e não vai ver o quadrinho, porque são coisas diferentes. Por mais que eles tentem empacotar e vender como sendo coisa, elas são quase iguais. Não são. São experiências cognitivas totalmente diferentes. Então, o que eu acho das adaptações, eu acho que elas têm que ser adaptadas, porque senão elas não funcionariam no cinema. Quem trabalha com câmera, com vídeo, sabe das questões, dos problemas que têm que ser resolvidos ali. E eu acredito que é esse sucesso imenso com o grande público, justamente porque quem está à frente, quer dizer, por trás dessas câmeras, à frente do projeto, sabe muito bem o que está fazendo ali. Perfeito. Uma faculdade, eu fiz faculdade de comunicação também, né? Rádio e TV. E a gente tinha discussões em relação a isso, né? Das adaptações de quadrinhos, né? É mesmo. Que não tinha como ser igual, porque são mídias diferentes, Exato. Né? E o pessoal quer, não, tem idêntico. Claro, talvez algumas experiências, tipo Sin City, 300, alguma coisa, chegou o próximo, mas mesmo assim são muito diferentes, né? Quando se consegue conciliar os dois mundos, fazer todos, lembra muito o quadrinho, é maravilhoso. Sim. A gente tem que pensar que 90% das vezes a gente consegue uma aproximação, dizer que o filme é inspirado nos quadrinhos, e não que são os quadrinhos, né? Que é os quadrinhos. Perfeito. Débora, a gente deixar para outras vezes, né? Tinha muito mais coisas para perguntar, mas foi muito legal. Eu quero te agradecer, né? Obrigada. Desde a primeira vez que a gente fez o contato, né? Você foi sempre muito gentil, né? Poxa. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. E até a próxima. Obrigada mesmo. Obrigado a você. Até mais. Até mais. Diz-me.